Fala pessoal, mais um episódio do Empreender Direito, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não vinha aqui, hein, Matheus? E é a terceira temporada agora, ó. Já tá começando sem falar que é a terceira temporada. Ela não deixou, eu não sei qual é a minha câmera, mas eu vou olhar para alguma câmera. Ela não deixou eu começar, então vamos lá. Ela está abrindo a terceira temporada sem falar que era a terceira temporada. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo jurídico, a gente fala sobre empreender, fala sobre o âmbito jurídico e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que diz tudo sobre quem nós somos, a forma como a gente se porta para o mundo, né, Matheus? Exatamente. A gente sempre acha que... E tem gente que vende isso. Quem vende, está me ouvindo agora, desculpa. Tem gente que vende que a imagem não é importante para a advocacia, que tem que ser uma imagem descomplicada, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre imagem pessoal no âmbito jurídico, né? Não é só para advogados, a gente vai falar para todo mundo da área jurídica e também para quem não é da área jurídica, não é mesmo? Mas acho que aqui o foco é mais para esse aspecto. E a gente trouxe duas convidadas maravilhosas, que é a Jéssica Caleia. Oi, pessoal, tudo bem? E a Carol Guazelli, ou para os mais íntimos, Carol ela mesma, que já é de casa, que vai vir aqui a brilhantar o nosso evento, as duas com certeza. A gente tá cheio de apetrechos aqui, tu viu? Tá muito chique. O Matheus tá se sentindo super desconfortável, né, Matheus? Mas o que é isso? Eu brilho sozinho. Tá. E já querendo lembrar, então, para todo mundo... Este episódio, quem tá escutando no Spotify, ele tá no YouTube. Quem está no YouTube também está no Spotify. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam lá, @iapj.direito no Instagram. Lembrando que o nosso podcast, ele é Empreender Direito, mas ele é do nosso instituto, o Instituto de Aperfeiçoamento e Prática Jurídica. Então, a gente tá vendo aí que o pessoal tá chegando, rede social já tá crescendo, então o pessoal que é novo, que não conhece, aproveita para seguir lá, @iapj.direito, e também a nossa revista Liber, já vamos aproveitar e falar dela antes de entrar pro assunto, que é a nossa revista jurídica. Exatamente. Uma revista super democrática, não sei se vocês conhecem, meninas, mas... Eu conheço. Revista Liber, você pode mandar a sua pesquisa científica, o seu artigo, enfim, né? O que tiver lá parado e quiser dar vazão. E melhorar a sua imagem pessoal também na parte curricular, por que não é mesmo, meninas? Então, fiquem ligados aí que tem muita coisa boa esse ano. Vamos para o assunto, então. Imagem pessoal para o pessoal do direito. Bombando. Meninas, por que imagem pessoal é tão importante? Bom, gente, vamos lá. Então, o belo, ele atrai o ser humano desde que o mundo é mundo, né? Só que o que acontece é que hoje a gente tem uma certa confusão, principalmente porque o nosso conceito atual de beleza do século XX, ele é muito materialista, muito superficial. Mas se a gente volta um pouquinho no tempo, pega, por exemplo, os gregos antigos, para eles a beleza era uma virtude. Assim como a bondade, a honestidade, isso, num primeiro momento, parece estranho pra gente. Mas o que é essa beleza para eles? É aquele sentimento de transcendência. Uhum. Então, quando a gente olha aquela paisagem no Instagram, a natureza, como ela é de verdade, que a gente sente, nossa, que bonito, a gente se sente bem. Aquela paz. Aquela paz, exatamente. Ou quando a gente escuta uma música clássica, escuta Bach, escuta Beethoven, quando a gente vê uma pintura, quando a gente entra em contato, né, com a arte. Então, é essa beleza. E a gente busca as virtudes, como qualquer das outras virtudes para eles, a gente busca também por meio de ações, né? Então, para eles, a gente tinha que treinar as virtudes todos os dias. E a beleza é uma delas. Então, por exemplo, como é que a gente faz isso? Porque Nós podemos treinar a nossa beleza? A nossa beleza, Que exatamente. chique. Porque para eles a beleza, e é o conceito que eu adoto e que eu trabalho com as minhas clientes, é uma questão de harmonia. Vamos fazer um gancho? Porque eu não te apresentei. Gafe minha. Imagina. Gafe minha. Te apresenta, Jéssica, para os nossos ouvintes. Então tá. Então, eu sou advogada. Olha só, mais uma pra ti. Ai, falei, gente. Vai. Tempinho. Bom, então eu sou advogada, me formei em 2014 na FMP, somos todos filhos da FMP, né? E desde então, eu advoguei, trabalhei em empresas, trabalhei com tributário também, e depois abri meu escritório, né, o Beyond Caleia Advogados, com a minha sócia, a doutora Andressa, e a gente trabalha com direito de família, especificamente, que é a nossa área de paixão. Quando eu comecei a advogar mesmo, autônoma, e depois abri o escritório, foi a área que eu me apaixonei. A Carol entende, Impossível não se apaixonar, gente. exatamente. Fiz 2 pós-graduações e sempre segui, mas eu sempre fui muito fã de moda. Sempre amei moda. Só que era uma coisa que eu via muito como um hobby, assim.
Só que como eu comecei a estudar cada vez mais direito de família e principalmente me especializar em mediação, eu notava como a imagem fazia diferença nas negociações e nos acordos e nas negociações, como fazia diferença. E nas audiências também. Então eu me pegava dando orientação para os meus clientes, sabe? Tipo, usa tal cor, né? Psicologia das cores, usa maquiagem de tal jeito, vai assim. Ela já aconteceu da cliente chegar no foro chorando, eu ir pro banheiro com ela, pegar um batom, botar ali, dar uma ajeitada, porque daí ela entrava na audiência Com uma outra Poderosa. aparência. com outra vibração, e aí a audiência corria de outra forma, às vezes conseguia acordo, e eu comecei a notar como isso fazia diferença. Aí que eu comecei a estudar, tá, mas afinal, o que é bonito, né? Aí que eu voltei pros gregos, que é o que eu tava falando pra vocês no início, e comecei a estudar sobre imagem, comecei a fazer curso sobre isso, comecei a estudar a psicologia das cores e me apaixonei. E depois de vencer talvez um pouco de preconceito, porque esse conceito atual de beleza que é materialista, que é superficial, a gente tem a tendência de achar que esses assuntos são futilidade. Com certeza. Ainda mais no âmbito jurídico. Ainda Eu acho mais que ainda no tem E muito. ainda mais no recorte feminino. É Porque, verdade. infelizmente, as coisas que são consideradas de mulher já tem, assim, uma tendência geral as pessoas acharem que é uma coisa fútil, que não faz diferença e que é só uma perda de tempo. E, na verdade, não. É super importante, né? Principalmente pra quem empreende, como todos nós. Mas eu vejo pior ainda no masculino, né? Vou falar da minha área, que é advocacia criminal. Todo Sim. mundo olha o Antônio Carlos de Almeida, o Cacai ali, Uhum. que de vez em quando vai para os eventos de camiseta e calça jeans, né? Só que assim, o Cacai, ele defendeu as principais figuras políticas Sim. do país até hoje, né? O Cacai pode. Claro, é a E mesma o coisa que o homem, pessoal ele fala do Mark Zuckerberg. Não, mas o Mark usa só camiseta. Sim, meu bem, ele é ele, né? Nós somos nós. E Milionário. no início ele também não usava. E é bem legal que tem um pessoal que trabalha a imagem que faz essa retomada histórica do Mark Zuckerberg, e ele usava terninho, gente. Ele só passou a usar a camiseta quando ele virou ele. Eu acho muito importante porque o nosso público, desculpa te interromper, tá, Imagina. Jéssica, mas eu acho importante fazer essa ressalva. O nosso público, basicamente, são de pessoas que estão começando, né? Então, pra gente abrir mão, né, ter essa vontade de, olha, eu não quero me arrumar tanto assim, a gente primeiro precisa ter resultados, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. Você não tem ainda, não trilhou, né, esta jornada para abrir mão de algo tão importante. E eu, Karina, acho que mesmo com resultados, a gente tem que estar em sintonia, em Exatamente. equilíbrio, né? Então, aquela pessoa tem resultado e ela se veste assim porque ela tá cagando, vamos supor assim. Ok, mas e se ela tivesse esses resultados e aliasse isso a uma aparência, a uma imagem? Então, fica essa questão, né? E eu acho que tem um outro ponto que com certeza a Jéssica vai falar muito melhor do que eu. Mas acho que a gente tem que parar de olhar o mundo com uma dualidade. Como se as coisas sempre só fossem ou isso ou aquilo. Exato. Existe um caminho no meio disso. E, por exemplo, muitas vezes tu não tá perfeitamente formal. Eu não tenho uma personalidade formal. E muitas vezes as minhas roupas, o jeito que eu me visto, reflete isso. Eu tô formal, mas ao mesmo tempo também um pouquinho despojada. Assim como hoje. Poderia ter vindo de blazer. Não, eu tô aqui com uma manga mais alta, que dá um Super pouquinho mais confortável. ar de uma coisa mais ajeitada, mas as mangas estão pra cima, porque é o meu jeito. E tu tem que passar o teu jeito. Não adianta a gente querer fingir que a gente é algo que a gente não é. Mas existe uma diferença muito grande entre desleixo, e na minha Exato. visão parece desleixo até com o cliente, se tu não consegue te arrumar um pouquinho, né, e estar apresentável pra ele, e também tu ser um robô, ou tu ser aquela coisa fechada, e eu acho que ninguém quer isso. Nem num Instagram, nem num escritório, e muito menos na forma que a gente se veste, que é o que a gente comunica, né. Então, deixa eu entender. Jéssica, tu presta consultoria hoje, é isso? Isso, exatamente. Então, depois que eu comecei a estudar e fazer os cursos específicos sobre esse tema, porque eu via, o meu público sempre foi o público feminino no escritório, né? E eu via como isso fazia diferença. Sim. Então, eu comecei a pensar, poxa, eu quero também trabalhar com isso. E aí, eu comecei a empreender nessa área e estou me realizando demais, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, eu tenho as duas coisas. Mantenho o escritório, mas também presto essa consultoria e também muito para advogados, né? Porque são as pessoas que eu conheço, é o meu círculo, né? Então, muito focado nisso também. E isso é muito verdade. A gente tem que trazer a nossa essência. Então, hoje eu até separei 5 dicas pra gente melhorar a nossa imagem, gastando pouco, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês que a gente não pode perder a essência. Mas é fato, né? Como eu tava falando no início, que a gente é inclinado ao belo.
o belo no sentido do harmônico. Aí voltando então a esse conceito. Por exemplo, se a gente vai num buffet, vou dar um exemplo bem bobo, mas que eu acho que elucida muito bem. Aí tem a salada ali, tem a alface, a cenoura, a beterraba. Tá, eu vou ter uma vontadezinha de comer. Agora, se eu vou num restaurante, sento, tem flores, tem um cheirinho, né? Aquele cheirinho gostoso, vem um vinho, aí vem um prato de salada, aqueles que tem vontade de tirar uma foto e postar no Instagram, pode ser a mesma É uma salada. outra apresentação, né? Só que a gente vai ter muito mais vontade. Mesma coisa no local de trabalho. Eu vou querer um local de trabalho que tá uma zona super bagunçada. Se tiver ali uma velhinha com cheirinho, se tiver tudo Flores. organizado, eu vou estar muito mais inspirado pra trabalhar. Um armário também, se estiver todo bagunçado, eu não vou conseguir montar um look tão legal. Então, a gente é inclinado para essa harmonia, a gente é inclinado para essa beleza. Isso não é um padrão, eu gosto muito de separar essas coisas. Isso não é um padrão, modelo da Victoria's Secret dos anos 90. Isso não é beleza, isso é um conceito artificial. Mas é essa harmonia em consonância com a nossa essência. Com o que eu sou, levar para fora de uma forma harmônica. E é isso que eu trabalho, então, até pra gente trabalhar a autoestima feminina. Porque a gente sabe que a autoestima feminina tá muito machucada. Digo também que os homens também, né? Também. A gente pode falar de todo mundo, né? Justamente por esses padrões, essas caixinhas, né? Então, eu busco trazer esse conceito de beleza como virtude, como harmonia, pra gente conseguir fugir desses padrões e conseguir enxergar de uma forma mais ampla pra daí trabalhar no nosso dia a dia. E aí levar não só pra nossa imagem, mas pro nosso ambiente, pro nosso escritório. Como é que eu recebo o cliente no escritório? Eu deixo a mesa organizada, ou tá tudo bagunçado, eu trago um material pra entregar pra ele, mostrar como é que é desenhado o processo, pra ele entender como é que começa, onde termina, qual é a próxima fase, né? Eu deixo ele à vontade, eu sirvo uma balinha, açúcar. Quem faz mediação, quem faz negociação, sempre tem que ter uma balinha na mesa, um docinho. Funciona, as pessoas ficam mais calmas, é impressionante. Então, buscar esse conceito de belo pro nosso dia a dia, realmente atrai o olhar das pessoas e a gente consegue levar um conceito melhor, a gente consegue trabalhar o nosso valor de uma forma muito melhor, valorizando a nossa imagem, o nosso trabalho e conseguindo vender muito mais, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a comunicação, ela vem de diversas formas, né? E algo que muitas vezes a gente escuta por aí, se veste melhor, usa tal roupa, mas aquilo não reflete a essência. Então, isso que tu falou, Jéssica, de reflete a tua essência, eu acho fundamental. Né? A questão de tu passar em diversos pontos do teu escritório, da forma como tu comunica, e mais do que isso, né? Não só falando de ti, mas talvez auxiliando o teu cliente. Exatamente. Né? Então, isso é empreender, concorda? E até a Jéssica falando, eu me lembrei que é importante comentar a história desse terno que eu tô vestindo aqui, né? Porque este terno Jéssica, que eu tô... eu tenho vários pontos Eu positivos. quero saber. Tá? Eu quero saber essa história. Que eu tô, ele foi muito específico. Porque era um dia que eu ia ter reunião, tá? A minha especialidade aqui, quem já é ouvinte antigo do Empreender sabe que a minha especialidade é a área criminal. Mas em 2020 nós começamos a ter uma procura muito grande em direito de mercado de capitais. Sim. Né? Principalmente defesas na CVM. E eu acabei estudando muito essa área. Vieram algumas empresas para prestar consultoria jurídica nesta área, a gente pegou. Então eu comecei a ter um know-how ali, mas estruturando as empresas, né? Trabalhando em alguns processos administrativos sancionadores na CVM, até que chegou um cliente que sofreu uma fraude de um agente de investimento de uma grande corretora do país. E eu emiti um parecer primeiro, nós mandamos este parecer para a corretora e a corretora nos chamou para uma reunião. Eu peguei no dia o que era o meu melhor terno até então, né? Cheguei no escritório, a Karina olhou para minha cara assim, não, se tu vai sentar numa mesa com os advogados uma das principais corretoras do país, tu vai ir com outro terno. Tu tem que ir pra matar. E aí a gente foi, comprou, fez eles ajustarem na hora o terno. Boletinho. Na hora. Foi assim, em uma hora que eles ajustaram o terno. Eu Sim. cheguei, e aí eu sempre brinco assim, agora se os advogados estiverem vendo esse episódio, aí eles vão saber que foi estratégia. Né? Quando eu cheguei, e eu tenho uma bolsa da Montblanc também, tudo, quando eu cheguei lá, os caras me olharam e já pensaram assim, vai da M. Eu fui preparado para a guerra e quando eu vi que eu sabia mais do que eles ainda, aí sim, aí eu deitei e rolei, né? Mas para ver como o impacto foi, eu me lembro quando me viram de coletinho, assim, quem tá no YouTube tá vendo, quem tá no Spotify tá perdendo, né? E se você tá no YouTube, dá um like, porque a informação aqui é importante até agora. E eu acho muito legal, desculpa. Não, pode. Eu acho muito legal essa tua história, porque
tu alia perfeitamente a competência com a imagem. Porque o que eu escuto muitas pessoas falando assim, ah, não... Carol, não faça tem que- isso, ele vai se achar. Gente, vamos fazer um corte aqui. Agora Putz, me ferrei. Nunca mais vou ter um dia de paz. Mas é muito legal isso, porque tem muita gente que acha assim, ah, não, se tu tá trabalhando imagem, tu não tá trabalhando a competência. Não, tu vai estudar, tu vai saber o teu caso na ponta da língua. Mas a imagem vai dar um impacto. E a primeira vez que tu abrir tua boca e falar, o que Vai tu confirmar. disse vai confirmar a tua imagem. confirma. E isso é o pacote completo. Pessoal, Matheus, assim, nunca mais vou te falar isso, tá? Então aproveita que tá gravado. Gravado, está o corte. Tá? Eu Ouve vou de mudar, noite depois de eu novo. vou mudar minha bio no Instagram agora. Vou botar exatamente A essa gente tá frase. falando muito aqui, Jéssica, queria te ouvir sobre isso. Sobre essa questão externa, né? Então, assim, a gente se apresenta melhor pro outro. Mas tem um outro efeito muito bacana, que é algo que a minha avó, que faleceu agora recentemente, ela falava muito pra mim. Ela disse assim, Karina, se tu quer ser aquela pessoa que tu tem, enfim, aquele objetivo, que cada um tem a sua meta, enfim, a gente tem que se portar como se tu estivesse lá. Então, eu acredito muito que esse raciocínio ele leva assim, se eu quero ser aquele advogado, aquela advogada, aquele operador do direito em geral, daquele objetivo, eu preciso me portar, me vestir, estar alinhado com aquilo, até para a pessoa passar a acreditar e modificar as suas ações diárias. Eu queria saber se vocês concordam com isso. Eu particularmente concordo muito. Muito, até porque não adianta eu ser o melhor advogado, sabe? Em termos de conhecimento, de doutrina, de jurisprudência, saber os últimos precedentes na ponta da língua, só que as pessoas não enxergarem isso em mim. Não adianta, a pessoa vai acabar contratando um advogado que não sabe tanto, porque ele parece saber mais do que o que de fato sabe. Então, não tem como fugir disso, ainda mais na era das redes sociais, não tem como. E já está comprovado também que 93% da linguagem é não verbal. Então, o nosso argumento, ele é 7%. Sendo que eu preciso de horas para um argumento, às vezes, né? A imagem, então, ela é 93%. A imagem, a maneira que eu falo, eu tenho que cuidar, por exemplo, eu gesticulo demais. E às vezes a pessoa tá me olhando, ela fica assim, ó. Não tá E não entendendo tá ouvindo o nada. que eu tô falando, entende? Isso é uma coisa que eu tenho que cuidar. O tom de voz, a dicção. Então, imagina, 93%. Então, por que eu vou me focar tanto no argumento se eu já posso, em 30 segundos, que é o tempo que o nosso cérebro demora para fazer uma primeira impressão, 30 segundos no máximo, se eu já posso ganhar metade, 90% da discussão, eu já ganho em 30 segundos. Imagina, gente, 30 segundos são 2 stories. Eu só falei bom dia, 2 meu stories. povo, meu. Exatamente, e acabou. Aí já deu pra ver que ela não pegou a atualização do Instagram, porque agora é 1 minuto, É né? 1 de minuto. stories. Mas então, Não, assim, meu. pra gente conseguir concluir, imagem, pessoal, envolve muito além do que estar bem vestido. Acho que Isso. é comunicação de diversas formas. É algo que transporta pro outro, mas também te dá mais segurança pra tu alinhar as tuas ações. Acho que foi isso que a gente conversou até aqui. Mas eu tô muito ansiosa pra ver as tuas dicas práticas de como é que a gente pode se vestir melhor, ficar muito mais apresentável, sem gastar tanto. Isso. Cara, eu posso interromper rápido? Claro. Antes eu tava fazendo a consultoria com a Jéssica, né? E eu tava E aí, como é que foi? Foi boa? Maravilhosa. Gostou? Já Tá estou linda? aqui na minha paleta, gente, radiante, tá? Até o sapato, gente, vocês não estão vendo. Mas eu tava comentando com ela, assim, que durante a pandemia, eu percebi que eu não tinha roupa de ficar em casa. Aí eu entrei primeiro naquela vibe de comprar conjuntinho de moletom pra ficar em casa. Eu tô afinal, nessa vibe. né, eu não tinha roupa, eu só tinha roupa de sair, tava sempre na rua. E aí eu comecei, conjuntinho de moletom e tal. E eu vi que a minha produtividade começou a descer. Eu comecei a ficar, assim, com menos vontade de trabalhar. E quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar. Eu comecei a me sentir muito estranha. Assim, sem motivação. E aí, até que, assim, conversando com o meu namorado, eu disse pra ele assim, eu não entendo o que mudou, porque eu tô estudando mais do que nunca, eu tô mais capacitada do que nunca, o escritório tá indo super bem, tem algo que tá estranho, e eu não tô bem. E ele disse assim, uma coisa que eu percebi é que antes tu, botava uma coisinha no cabelo, fazia não sei o que, e eu disse, eu não tô me arrumando. E a partir desse dia, comecei a me maquiar, tipo, inteirinha, bonitinha, como eu sempre fiz. Botar um lacinho no cabelo, amarrar um lenço, fazer coisas... Gente, Mudou completamente. impressionante a mudança na minha cabeça. É tipo assim, modo trabalho, modo lazer, sabe? Uhum. A roupa... Eu boto salto pra ficar em casa, às vezes. Mas porque eu estou trabalhando. E no momento que eu vou parar, eu tiro. E é impressionante, assim, como a cabeça desliga mais.
Então, a gente tava conversando sobre isso, né? Exato. Por isso que acho que a imagem é muito importante pra gente. Pra mim, é com certeza. A minha produtividade, o meu rendimento, o meu foco muda completamente. E essa questão de desenvolvimento pessoal, ele é sempre de fora para dentro e de dentro para fora. Tem aquele TED Talks, não sei se o pessoal conhece, que são várias palestras em universidades que são organizadas com pessoas que têm que dar uma ideia interessante, lançar uma ideia em 20 minutos, 15 minutos. São palestras curtas, mas que trazem muito conteúdo. Tem um específico de uma neurologista de Harvard, que o nome dela é Amy Cuddy, não sei se vocês já ouviram. Não. Ela é uma neurologista e ela traz o conceito de Power Pose. Olha que interessante. Ela diz que assim como também é interessante a gente cuidar dos nossos pensamentos, no sentido de não ficar naquela negatividade, ser um pouco mais otimista que as coisas vão dar certo, também o ambiente e a maneira que a gente se porta interfere no nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu chego aqui pra falar pra vocês e eu fico assim, meu nome é Jéssica, eu trabalho com consultoria, eu não vou trazer o mesmo impacto do que se eu chegar. Meu nome é Jéssica, eu trabalho com consultoria, eu sou advogada, eu faço com queixo aqui. Isso faz toda a diferença. E isso traz um impacto no nosso cérebro. Automaticamente, se eu chego e eu me porto aqui, isso vai liberar substâncias que vai me deixar mais confiante. Com certeza. Se eu chego e falo assim, o cérebro vai liberar substâncias que vão me deixar mais insegura. Então a minha avó tava certa, hein? Ela tava muito Eu já vi certa. estudos, inclusive, eu não vou me lembrar agora bem, era de Harvard, mas não vou me lembrar quem era o autor do estudo, né? Mas foi feito uma pesquisa que botaram candidatos ali, né, voluntários, homens, para ficar fazendo assim, ó, andando em círculo numa sala. E depois eles testaram antes o nível de testosterona que eles tinham antes de fazer isso e depois que fizeram isso e comprovaram que o fato de ficar fazendo isso aqui por um tempo ativava o corpo a produzir mais testosterona. Olha. Exatamente. Só uma Esse é o resposta. conceito da Power Pose da doutora Amy. Então ela diz que se a gente tá muito inseguro pra uma reunião, vai pro banheiro, entra no cubículo e faz assim. Eu acho que eu já vi esses memes, né? Virou até meme pela internet que várias pessoas E tem, fizeram. tem muita gente falando também da pose da Mulher Maravilha, né? Que Isso, assim, ó. assim também. Tu fica um Exatamente. pouquinho Tu fica um assim. pouquinho assim. E daí tu sai. Relaxa. E até a tua postura. É. Isso é impressionante. 30 A postura segundos é vai suficiente. Porque daí libera. Vai, Carol. GG. Porque daí o cérebro vai liberar substâncias, então, que vai nos deixar. Vai nos deixar, né, mais confiantes, de fato, para aquela reunião. Então, isso é muito legal. Vamos pras dicas? Vamos para as dicas, então. Número 1. Dicas Não, de vamos fazer o imagem número contrário. um. A quinta primeiro. A Inverter? 1 é a mais importante. Não, tá né? em ordem de importância. Tá. Eu botei em Tudo- toda ação. Então prestem atenção, hein, pessoal. Mas vamos começar, então. Conheça o seu público. Tá, Essa é a primeira. São dicas gastando pouco. Pra maioria delas, não tem que gastar nada. beleza. A gente Tô- tem que tô conhecer o anotando aqui. público. Porque senão acontece algo que a gente chama na consultoria de ruído de imagem. Uhum. Então, por exemplo, a Carol vai atender pessoas de direito de família, que querem uma consultoria com direito de família. Ela vai ter que chegar lá e ela vai ter que contar pra Carol, uma pessoa que ela viu há 2 minutos, talvez a maior dor da vida dela. Algo extremamente íntimo. Então, é muito interessante, considerando esse público, que ela esteja com uma imagem de acessibilidade. Acolhimento, né? Exatamente. Dentro da acessibilidade, obviamente que daí vamos voltar, ela tem que trazer a essência dela. Mas isso é uma coisa, as coisas a gente vai usar isso em conjunto. Então, trazendo a essência dela, mas é importante que ela esteja acessível. No teu caso, que fez essa reunião, né, com a empresa de consultoria de investimentos, talvez a acessibilidade não seja a melhor estratégia, mas sim autoridade. Uhum. Então, essa é a dica número 1. Para quem que eu tô vendendo? E o que esse público quer enxergar em mim? Isso é a primeira coisa, porque se não dá um ruído entre o que eu tô transmitindo e o que o meu público quer, eu não consigo vender. Eu posso ter 100 mil seguidores no Instagram e eu posso não ganhar R$1, porque eu não tô vendendo para as pessoas que de fato, a minha mensagem não está chegando nas pessoas que de fato vão consumir o que eu tô vendendo. Eu tenho uma história sobre isso. Teve uma vez que, antes também de eu ir atrás dessa questão de psicologia das cores e tudo mais, teve uma vez que eu fui atender uma questão de inventário, né? E eu fui toda de preto, mas porque eu estava de preto. E eu nem sou uma pessoa que usa muito essa cor. A Viva me viu e ela começou a chorar. Muito, mas muito. E aí eu já fiquei assim, Tudo bom, amada? vem aqui, vamos conversar. E ela me disse assim que ela tava há muito tempo só vendo tudo preto, Sim. tudo escuro. E aquilo mexeu com ela. E aí eu disse pra ela, não seja por isso, vamos combinar uma coisa. A senhora vai fechar o olho 5 segundos. E eu tinha um blazer assim meio escondido, bem amarelão.
E aí eu Ah, fui que bem demais. rapidinho, eu botei o blazer e disse, agora a senhora pode abrir o olho. Ela abriu, eu falei, ó, toda a alegria do mundo, tamo resolvida. Não seja por isso. E isso realmente Sim. foi uma experiência muito interessante. Porque ela falou que a família ficava usando preto pra respeitar o luto dela. Ela, uma pessoa mais velha, que eram acostumadas antes a usar pelo menos uma Um ano, semana, né? Não, É ela... um ano. tinha tem período, gente que usava um tempão, né? Mas ela tava já uma semana usando preto. E aí ela me viu de preto, eu acho que foi aquela coisa, tipo assim, meu Deus, De novo, a impressão que eu tenho é que ela pensou assim, eu nunca vou sair Disso. disso. E aí, assim, eu que sou a rainha do amarelo, adoro um amarelo, tava ocasionalmente ali com aquele blazer, coloquei, já mudou. E eu até fiz uma analogia, eu brinquei com ela. Ah, eu vim aqui pra trazer o sol pra tua vida, né? Do amarelo, E foi uma reunião super legal, mas começou desse jeito muito... Assim, que eu não sabia o que eu fazia. E eu nunca tinha parado pra pensar. E a primeira vez que eu parei pra pensar em psicologia das cores, e fui atrás disso, foi por causa dessa experiência. E fazendo esse gancho, vamos falar sobre o preto. Porque o preto é polêmico, já vou entrar em psicologia das cores O dentro preto dessa sou eu, né? Tô sempre de Adoro preto. Então, quando a Eva Heller, que foi a doutora alemã que foi estudar a psicologia das cores, ela percebeu que existe no inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Não é magia. Eu sempre falo. O que é? É um número de associações que as pessoas têm em comum, que elas fazem. Então, por exemplo, um número enorme de pessoas, quando a gente fala em Ocidente, principalmente, olha preto, e aí 99,9% delas vão ter associações parecidas. Isso é inconsciente coletivo. Uhum. E o preto... Freud falava infelizmente, muito sobre isso também. Né? Exatamente. E Jung, aí falar dos arquétipos também, ele fala do Exatamente. inconsciente coletivo. Vamos chegar lá quando falar de arquétipos. Mas falando das cores primeiro. O preto, ele é extremamente usado nas roupas. Principalmente porque muitas das mulheres têm essa questão da disforia de imagem, de baixa autoestima e acham que o preto emagrece. Que não é 100% verdade, mas eu já chego lá. Ih, polêmica. Polêmicas, vamos começar. Mas o preto, ele é uma das cores que tem o maior número de associações negativas. No Sério? inconsciente. Sim, porque ele tá... No Ocidente, ele é extremamente associado ao luto. Ele é extremamente associado à tristeza. E, ao mesmo tempo, ele pode ser associado ao mistério e à sedução, só que pro preto ser associado à sedução, tem que ter muita pele à mostra, entendeu? Tem que ser aquele vestido super sexy do date com o teu marido na sexta de noite. Só que no dia a dia... Aí vai Jéssica trazer polêmica. mistério. Não, Jéssica eu tenho polêmica. 2 filhos, gente. Não conseguimos ter date sexta da noite. Pois é. Mas no dia a dia, eu vou estar com um blazer preto, uma blusa preta, uma calça preta. Sou eu. Tá errado? Tá errado. Não tá errado. Mas traz um distanciamento grande. Uhum. Tá errado, sim. Não tá errado. Eu tô de preto hoje, ó. Sim. Mas... Tem branco. Tem 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 bolinha branca, umas tem varinhas brilho, embaixo, tem manga muito. bufante, tem azul Tá marinho perdendo. pra fazer. Não tá perdendo, ela tá linda de rosa e preto. Mas tem um rosa. Tem ela um tá usando rosa, batom, as exatamente. unhas estão combinando. Vamos ajudar, né? Mas, Ó. gente, tudo que eu tô falando aqui é questão de conhecimento pra ter informação pra usar aquilo a nosso favor. Não precisa deixar de usar preto. Tem muita gente que fica maravilhosa de preto. A gente tem um exemplo aqui. Olha! Matheus, chinelada. Põe aí, pessoal, que Temos tá um editando. exemplo. Chinelada. Mas a gente tem que saber, por exemplo, se eu vou atender um cliente que tá de luto, Sim. dependendo, pode ser que o preto se encaixe. O cara faleceu ontem, talvez se encaixe. Agora, se já faz 6 meses e agora ele veio fazer, talvez ver de preto, ela comece a chorar, faça essa associação negativa. Então, é muito legal esse conhecimento em psicologia das cores, e aí eu vou trazer alguns insights para vocês aqui agora na questão de conhecer o público. Então, quem é o meu público? Eu preciso ser mais acessível? Cores mais claras. Cores mais claras trazem mais acessibilidade. Exemplos de cores mais claras, Jéssica. Azul Pessoal mais entender. clarinho, assim, esse tom assim Ó, de o pessoal azul. que tá vendo pelo YouTube. Pessoal que tá vendo pelo YouTube. Lembrando, gente, azul. Maravilhoso, hein? Fui eu que escolhi. O azul é a mais simpática de todas as cores. Ai, Matheus, tu tá muito simpático. Eu ia dizer, ele é um doutor simpático. Eu prefiro vermelho. Mas eu vou sou falar. colorado, só É, merda. eu ia dizer, aí a gente vai entrar já no Grenal. Né, não, aqui. né? Eu vou falar por quê? Por causa do céu e do mar. Paz, né? Tranquilo. Tranquilidade. É muito raro uma pessoa ter uma associação negativa com a cor azul no inconsciente dela. Então, se eu vou para uma reunião, algum lugar que eu quero que as pessoas gostem de mim, mas eu tô um pouco ansioso, um pouco inseguro, vai de azul. Mas que vai dar certo. uma pergunta, Jéssica. O azul transmite essa acessibilidade, essa paz, enfim. Por exemplo, uma audiência de conciliação ou alguma tratativa de acordo em que tu quer ter esse campo aberto. Como que a gente pode jogar essa acessibilidade
mas ao mesmo tempo, não tanto, entende? Até ali, jogando com uma certa autoridade. Profundidade da cor. O que é a profundidade da cor? É uma das características das cores, que é o claro e o escuro. O nome técnico é profundidade por causa do mar. Quanto mais profundo, mais escuro, mais em cima, mais claro. Então, eu pego um azul mais escuro, um azul bique. Ainda vai ser muito difícil a pessoa ter uma associação negativa com aquela cor, mas ainda o escuro traz aquele leve distanciamento. Só aquele... Exatamente, marola. para dar a autoridade ali, uma audiência, por exemplo, com o juiz. Então, um azul escuro, assim, é Excelente. show, excelente. Beleza. Vinho é muito legal para isso também. Um terracota mais escuro. Terracota? É. Matheus, o que é terracota? Terracota. Fale para os nossos Mateus, ouvintes. os homens. Que foi esfregado na lama da Peppa Pig. É isso aqui. O Matheus tá representando os homens. Ó, E os Pessoal, pais, três porque a minha cores. referência Terracota. foi a Peppa Pig. É E verdade. esse vinho aqui também, para autoridade. Show, show, show. Muito E legal. também o tecido, a textura do tecido. Isso, exatamente. O corte. As linhas, Porque o Matheus, por exemplo, o pessoal do YouTube, vocês estão vendo tudo. O Matheus tá aqui com um azul claro, muito querido, né? Muito Simpático. acessível. Mas um terno bem cortado. Linhas né? retas. Linhas retas. Linhas retas. Isso é muito legal também. Por exemplo, eu tô de preto, mas a minha blusa, ela não tem linhas retas. Ela é toda arredondada. Tudo que é ligado Mais ao feminino, né? arredondado é mais feminino. E é ligado ao mais feminino, então é mais acessível. Então tem mangas bufantes aqui. É diferente de um brilho. blazer mais reto. Ele tá de né? azul claro, mas os cortes são todos retos, que lembram a masculinidade e lembram a autoridade. Então, eu tô de azul claro, mas eu tô com linhas retas. Agora, se ele tivesse de azul claro com uma blusa mais uma camiseta, aí já seria outra imagem que ele estaria passando. Pessoal, hoje eu tô com autoestima muito elevada aqui nesse episódio. É o episódio com a minha Tu não maior sabe, autoestima mas até tu hoje. é quem a gente trouxe aqui pra comentar sobre o look. Exatamente. Ai, Exatamente. Não sabia disso? Não, ninguém Eu tinha acho dito. importante a gente... Que a gente vindo pra cá agora, um senhor nos abordou na rua, eu e a Karina estávamos andando de mãos dadas, e ele pegou e disse assim, nossa, esse casal tá alinhado, esse casal. Aí agora eu venho aqui, a gente... Tem rebola várias em relação- estrelinhas. Hoje eu tô me sentindo. Mas é importante a gente também frisar, Jéssica, acredito muito eu, que assim, a gente tá falando de várias coisas, de cores, de cortes, e pode parecer pra quem tá ouvindo que, nossa, isso aqui é muito difícil. Mas tem sim como a gente jogar assim com uma facilidade, pegar algumas dicas práticas. Ninguém precisa saber tudo sobre cores, mas um pouquinho ali já ajuda pro dia a dia, né? Já ajuda, exatamente. Tem muita informação na internet. Coloca ali Inclusive psicologia o das seu cores. perfil. Inclusive o meu perfil. Qual é o seu perfil, Psicologia. Jéssica? Zeca Leia. Estará na descrição do vídeo. Exatamente, né? com Todo certeza. mundo, porque o meu nome não é muito fácil, mas é Zeca Leia. Mas isso é muito legal, mas assim, pra fixar, uma coisa bem básica. Cores claras trazem mais acessibilidade, cores escuras, um pouco mais de distanciamento. E com relação a corte, linhas retas, um pouco mais de distanciamento, linhas curvas, mais a proximidade. Isso vale pra roupa, vale pro brinco, Roupa, vale brinco, pra tudo, né? Tudo, maquiagem também. Se eu tivesse com olho preto e batom vermelho, nossa. Né? Que tudo, hein? Agora Chegou. eu tô com um delineador rosa. E batom rosa. Feminina. Isso, feminina, Acessível. Sabe uma dica que eu aplico muito no escritório quando eu vou fazer um primeiro atendimento, eu gosto de usar a peça de cima, assim como eu tô hoje, mais molinha. Um tecido que fica mais... Parece que tá mais aconchegante. Em casa, com uma tomando uma cor. xícara de chá. Isso, uma cor um pouquinho... Eu gosto muito de usar rosa mais claro, um azul... E na parte de baixo, eu gosto sempre de usar uma calça bem estruturada, com as pernas bem largas, porque dá um alongamento, um salto bonito, né? Porque todos os clientes olham o salto da Olha gente. o salto da gente. Dica. Sabe, deixa eu contar uma história rapidinho. Uma cliente, uma vez eu fui fazer uma audiência, e ela disse assim pra mim, doutora, que interessante, né? A gente sabe direitinho quem é cliente, quem é parte e quem é advogada. E eu achei que ela fosse assim, pela roupa e tal, né? Sabe por quê, fulana? Pelo salto. Todos que estão de saltinho, advogada. Todos que estão de sapatilha, parte. E isso que vocês estão dizendo também serve muito para homem. Eu nunca me esqueço, eu fui fazer uma audiência de um caso de corrupção no Ministério do Trabalho, né, antigo, tudo. E meu cliente já tinha sido vereador, tinha sido assessor de ministro, um monte de coisa, e meu cliente está sentado comigo. E aí, até então, assim, ó, eu me vestia porque ela mandava. Eu botava terno, essas coisas. Tu mas vê porque que uma ela mandava. mulher muda um homem, Não, né? mulher muda um É uma homem loucura. completamente. E aí o cliente parou assim, botou o sapato do lado do meu, pegou e disse assim, ó, cara, o meu já foi caro.
o teu deve valer um carro. Detalhe, eu tinha comprado uma liquidação, aquele sapato lá, tudo, mas para ver como se repara nas coisas, né? Com A gente certeza. acha que, né, às vezes, não, principalmente os homens, eu falo agora porque os homens são meio desleixados, né? Vou fazer o gancho. Sabe- Vou fazer o gancho. Ai, perdão. Não. Com a dica número 2, Boa. use roupas em bom estado. Parece Mas óbvio, Não né? é óbvio. Não é óbvio. Parece, mas não é. Pra mim, não é óbvio. Gente, quem aqui é OAB abaixo de 100 mil? Lembra do que é um foro lotado? Sim. A minha é A acima minha de OBC, 100, mas eu lembro Ah, também. é. Fui muita estagiária. Gente, quando não tinha quase processo eletrônico, aí tu vê, a pessoa chega lá e é um detalhe, mas isso nos puxa tanto pra baixo, aquela bolsa descascada, Sim. o sapato descascado, aquela bainha que não foi bem feita, ou a roupa que tá cheia de bolinha. É. E a gente é inclinado ao belo e à harmonia, e isso nos leva lá pra baixo. A gente não pode cobrar o que a gente deveria de um cliente se a gente aparece Exatamente. com essas pequenas questões que realmente não parece que a gente tá num bom estado. Exato. Isso faz muita Verdade. diferença. E às vezes são detalhes, né? Que a É. pessoa que pra ti tá ok. Isso é uma coisa engraçada. Pra quem não me conhece, eu adoro fazer minhas unhas, né? Eu tenho, assim, quase Não, uma Tá, mas não é artista, assim, mas é ela é você uma que artista faz. É da- a Sou eu que Carol faço. não é a É. manicure, né? Mas eu sempre gostei, faço desde os 9 anos, toda semana. Eu sempre gostei de fazer unha decorada. O que muitas pessoas, por exemplo, falam que é errado, porque não passam uma imagem de credibilidade. E é o que eu sempre digo: credibilidade junto com a minha essência. Isso faz parte da minha essência, eu não abro mão e os clientes adoram. Os clientes. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Os homens são os que mais reparam. Sim. Os meus clientes homens ou esposos das minhas clientes, eles falam assim: "Nossa, na outra consulta, né, doutora? Tava com uma unha amarela, hoje tá com... E eu fico, como é que lembra? É Eu não verdade. lembro. É verdade. Então, assim, isso é uma coisa que eu também, né, somos aqui descendentes de italiano, né? A gente fala com as mãos. Uhum. Então, assim, sempre tem que cuidar pra onde vai a atenção do teu cliente. A gente fala muito com as mãos, então vai pras mãos. Então, fazer a unha, gente, não precisa ser uma coisa, meu Deus, super, mega, ultra. Só passa, não vai com a unha na metade, não... Mas é esse o ponto. É É, bom a harmonia. estado, né? Então, É assim, isso. eu tenho um cliente que já disse: eu tenho horror de fazer a unha, eu acho um saco, me irrita. Então tá, hidrata a cutícula e passa uma base. Deu. Tá Pronto. alinhado. Não tem nenhum problema, ninguém vai Matheus, achar vamos que... providenciar a base para suas unhas. Me deixe de fora desse mau sentimento. Já diria eu sempre filósofo, Ai, Luiz sim. Roberto Barroso. Não tem problema. Mas ninguém vai ter uma associação negativa com uma mão hidratada com uma basezinha. Não tem nenhum problema. Assim como a unha decorada. É lindo. Uhum. Eu acho lindo, eu acho muito legal. Acho que fecha super contigo, fica muito incrível. A questão é, não dá unha descascada? É. É isso que E não isso dá. tem a ver, eu acho que É. isso tem tudo a ver com o que tu disse agora do Do bom estado. O bom exatamente. estado é de tudo, gente. Eu já fui atendida por pessoas com um brinco sem um pedaço. Tipo, caiu as pedras do brinco e a pessoa usando. Claro que tu pode usar, mas não no teu momento de trabalho. Exato. Às vezes é melhor não ter Menos o é brinco, mais, né? Menos é mais. do que uma coisa despedaçada. Porque eu acho que dá uma imagem oposta. É. É. Ao invés de que tu tá indo bem, que tu tá te organizando, né? Dá uma E imagem eu já ouvi de muito desleixo. isso de cliente, que fala assim, ó, se a pessoa se cuida assim, tu imagina como é que ela cuida do meu processo. Então tem essa associação, né? Às vezes a pessoa não fala, mas a pessoa pensa. Dica número 3. Vamos lá, então. Tenha referências de estilo. Gente, ninguém aprende a se vestir bem com uma magia do Espírito Santo. Não? Não rolou? Não rola. Infelizmente não rola. Não vai ser assim, vou acordar e vou saber me vestir. A gente tem que gastar um tempo prestando atenção nas outras pessoas, principalmente. Sigam as pessoas que vocês admiram, não precisa seguir perfil de moda. Às vezes a pessoa não se interessa, mas assim, os advogados de sucesso, aquelas pessoas que eu admiro, que eu quero chegar lá onde ela tá, como é que ela se veste? Presta atenção, segue, salva as fotos dos guris, salva aquele terno de uma cor diferente, aquele terno marrom claro, aquele terno azul, pra daí levar na loja e saber, pra daí não Meninos, chegar na hoje loja. todo mundo tem que salvar o lookinho do Matheus, É, o nosso exatamente. modelo. Não, que eu já É fiquei verdade. pensando de ouvinte agora que vai seguir o perfil do Harvey Specter, Só nem pra- é advogado. Exatamente. Baita referência pra se vestir, tanto pra advogados quanto advogados, é suits. É verdade. Gente, é incrível as roupas que eles usam, os looks que eles colocam, tanto as mulheres quanto os homens. Baita referência, salva uma pastinha no Pinterest de suits. E suits tem Pra looks ir na despojados e Exatamente. looks super formais. Super formais. Isso é muito legal. Exatamente.
E aí tem essa pastinha ou no Instagram, no Pinterest, ou se gosta de ler revista, enfim, mas procura uma fonte e organiza de pessoas que se vestem de uma maneira que você acha bonita pra ter inspiração. Porque daí você vai alimentando o cérebro, como qualquer coisa na vida, tem que ter um repertório. Eu quero ser um bom advogado, eu tenho que ler. Eu quero ser um bom pintor, eu tenho que pintar. Eu quero me vestir bem, eu tenho que ter inspirações pra eu conseguir trazer aquelas referências e aí eu vou saber fazer. Olhar uma mulher que tá vestida toda de Chanel, que tá com 30 mil reais em roupa, eu vou conseguir na C&A pegar um tweed e tá muito parecido com ela. Se eu tiver esse repertório de inspirações. Eu concordo. Gostaria de fazer um adendo, assim. Hoje de manhã eu estava escutando um podcast que falava sobre humildade, né? E a Paulo Vieira, né? E ele falava o seguinte, que às vezes... seguiu a referência que eu falei pra tu fazer? Assim como tu me escutou, também me escuta. Interessante. De vez em quando é bom, né? E ele falava o seguinte, que muitas empresas, elas não contratam pessoas para fazer, por exemplo, uma consultoria financeira, porque elas acreditam que elas têm todos os dados, que tá tudo certo. Mas se tu contratasse aquela pessoa, investisse um pouquinho mais do teu recurso financeiro com essa consultoria, talvez o teu negócio precisasse menos de ti e menos dessa tua arrogância e poderia crescer mais, tá? Sim. Por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com o que a gente tá conversando aqui? Porque às vezes a gente até pode estudar, pode pegar referência, mas isso que a Carol, por exemplo, fez hoje de manhã, de buscar uma consultoria, né? Tô vendendo teu peixe, gente. Brincadeiras à parte, mas assim, consultoria gratuita pra mim e pra ti agora, fiquei sabendo. Acabou de rolar uma promo aqui. Todo mundo vai ganhar desconto. Cupom final. Tem cupom. Mas assim, acho que pequenas dicas, pequenas assessorias que talvez tu nem precise investir tanto, já te dá um retorno financeiro dentro do teu escritório, da onde tu trabalhar, enfim, que já vale aquele investimento e tu otimiza o teu tempo. Não, eu vou fazer uma analogia, E isso tem a ver com humildade, de tu buscar ganhar ajuda. tempo, porque assim, pra ter esse repertório que eu tô falando, se tu tem uma pastinha ali no Instagram, vai levar 10 anos pra tu chegar no nível que com um profissional tu pode atingir em um mês. Isso é fato. Eu tenho que dar essa dica até porque eu falo isso pras minhas clientes, porque é legal ter essa referência pra ir desenvolvendo o senso estético. Isso é muito legal. Agora, a consultoria vai te levar do 0 a 1000 em 1-2 meses. Exatamente. Isso não tem nenhuma dúvida. Assim como eu preciso de um contador muito bom, assim como eu preciso de um advogado muito bom para resolver problema, um arquiteto, um engenheiro, a gente tá na era da imagem. Exatamente. Os profissionais de hoje que não tiverem nas redes sociais não vão existir no mercado. Exato. Não adianta, não tem como fugir, gente. Não dá para brigar, pode ir lá no chão fazer birra. É a realidade, a gente tem que trazer a nossa realidade a nosso favor. Tu sabe então, que... a consultoria faz toda a diferença. Isso que tu tá falando é muito interessante. Tem uma jurista bem famosa, assim, referência no offline, que ela andou fazendo um curso. E ela conseguiu vender 2 vagas do curso dela. E aí, enfim, papo vai, papo vem. Eu falo pouco, né, meu pessoal? Então, eu tava ali conversando com ela. E ela me disse assim, eu não sei o que aconteceu. E aí, a gente foi olhar, assim, e eu disse pra ela... que tu não tem uma presença no digital. E aí tu tá tentando vender uma coisa digital. E aí nós estávamos falando da Camila Mazeira, né? Que é @advogando em família. Que é, acho que, se não a maior, uma das maiores blogueiras jurídicas, né? Principalmente incrível, no direito de família. Então, com certeza é a maior. E, claro, não é comparando conhecimentos, mas é dizendo assim, no offline, talvez, a Camila Mazeira não seria... do nível dessa outra pessoa, entendeu? Tão relevante. Mas, de alguma forma, a Camila Mazeira vende milhares de cursos e essa professora, doutora, pós-doutora, super famosa no off, vendeu 2 vagas. Então, e o que é uma coisa que ela estava me dizendo? Ela não gosta de aparecer, e não é o aparecer de falar. Ela não gosta de mostrar a imagem dela. E aí fica tudo muito distante. Então a imagem ela é importante para conectar e a imagem é importante para que as pessoas queiram te ver. Exatamente. Seja gostoso de te assistir, né? Com certeza. E fazendo um gancho, gente, falando de memória, o que a gente fixa na nossa vida? Aquilo que nos emocionalmente causou impacto. Positivo ou negativo. Positivo ou negativo, exatamente. Eu com luto. Exatamente. Tem um livro muito interessante que chama Rápido e Devagar, que ele explica isso, essas associações que a gente faz. Que a gente se considera extremamente racionais, mas na verdade a gente não é tão racional. E essas associações inconscientes, às vezes a gente não gosta de uma pessoa porque ela tá com um perfume
lembrando daquele que eu falei, que 93% da linguagem é não verbal. Ela tava com perfume da minha babá que me bateu quando eu tinha 5 anos e eu fiz a associação, não tenho nem ideia que eu fiz essa associação absurda e eu não gostei da pessoa. E aí, para ela desfazer, então, essa primeira impressão de 30 segundos... É muito difícil. São horas. Aí os estudos não têm um número certo. E sempre fica com a pulga, né? Sempre Porque fica tu com a fica pulga. procurando concretizar aquele sentimento que tu teve em um primeiro momento. Então a pessoa até pode, enfim, fazer tudo de melhor, mas tu sempre busca aquela... É o Até famoso isso. santo não bateu. Até isso que tu traz, ele é legal, porque isso... Eu dei uma palestra 2 anos atrás, até inclusive a gente tem que fazer o curso logo, né? Que eu estou prometendo esse curso há muito tempo, que é Programação Neurolinguística aplicada ao júri. É exatamente Eu quero o isso. cupom Que de desconto. eu falei, a gente chegou a gravar um Programação Neurolinguística para advocacia, não lançamos ainda, em breve. Mas porque isso são sistemas representacionais, né? Os sistemas representacionais nada mais é do que a forma que tu interpreta o mundo, e vai ter lá pelo digital, que seria a lógica, o auditivo, né? A questão que tu já tinha referido, tom de voz, né? Uma musiquinha de fundo, quando é no escritório, a dicção. O visual, que aqui é o que a gente mais está falando hoje. Quem não está no YouTube está perdendo. Eu gosto de puxar o pessoal para o YouTube. Né? E o sinestésico, que entra essa questão dos cheiros, das sensações, aquela cadeirinha confortável. Né? Então, tudo isso é uma coisa que eu bato muito, por exemplo, no júri. Que eu vejo aqueles advogados que às vezes chegam perto do jurado e gritam. Bem, o jurado que é auditivo ali quer mandar o cara para PQP. Exatamente, chega gritando. Porque já vai criar antipatia. Isso é uma coisa, então pessoal da FMP, tinha um professor de uma certa matéria que chegava gritando às 8 da manhã. Não. Eu queria matar. Eu peguei Qual é o nome? ranço. Ela tentando Gente. arranjar contrato pro Matheus. Gente. Pra ele se defender depois. Eu já ia pensar tava assim. lá, porque eu não vamos chamar sou uma pra- pessoa, eu não sou uma morning person, não sou. Então eu chegava Gosto, né? lá, né, já tinha... Jéssica, expressões em inglês. Eu Ai, não a sou gente uma tá pessoa muito chique aqui, pessoal. Muito fancy. Ai, não sou, gente. Eu tava lá, assim, eu tinha me arrastado pra acordar às 6h30 da manhã, tomar meu café, cheguei na FMP, às 8 horas chega aquele cara gritando de manhã. Mas eu ficava perturbada com aquilo me fazia muito mal, essa questão do tom de voz, assim. Exatamente. É bem isso. Mas então, puxando esse gancho de que nós somos muito emocionais e não tão racionais, fazendo esse gancho com o que a Carol estava falando, a presença online, ela tem que criar um vínculo afetivo com o público. E a Camila Mazeira, que foi esse exemplo, que eu acho um puta case, desculpa o palavrão, mas é um baita case. Tá assim. liberado. Tá liberado? Então tá. Aqui é bagunça. Ela cria um vínculo emocional, porque ela compartilha quem ela é, a vida dela. Quando ela se divorciou, ela passou por uma fase super difícil, a gente viu, depois ela voltou, agora ela vai casar de novo, tá compartilhando a vida dela, e a gente cria um vínculo emocional com ela. Aí quando ela lança um curso, a gente nem lê O descritivo, o né? descritivo do curso, porque é ela que tá lançando. E falando também da Camila, eu lembro que quando eu comecei a aparecer mais no meu Instagram, vira e mexe, inclusive até hoje, aparecia assim, descabelada, aparecia arrumada. Mas tinha momentos que eu tava afim, eu aparecia descabelada, de pijama. Claro, gente, um pijama que não mostrasse demais, mas às vezes um pijama até um pouco ridículo, né? Que a gente paga uns micos na internet. E tu sabe que isso é uma coisa que eu vi que começou a me conectar com a minha audiência. E eu fiquei impressionada, porque eu sempre fiquei com medo que isso fosse tirar completamente a minha credibilidade. Principalmente porque eu já sou uma pessoa que não sou muito formal. E me disseram assim, eu acho super legal ver que tu tá, meia-noite, tu tá de pijama escabelado, mas tu tá estudando. Exatamente. Ou que tu consegue trazer o conteúdo de uma forma didática, mas tu não tá sempre 100%, porque eu não aguento mais ver aquelas pessoas 100%. Então é óbvio, tu não vai estar desleixado, é importante aparecer bem. É uma porcentagem pequena, né? É um equilíbrio. Exato, Então eu tem que ter não um posso ser equilíbrio. uma Barbie, mas eu também não posso ser o tempo inteiro descabelada. E a né? Camila é Isso. uma, ela parece muito assim, tipo, trabalhando de madrugada de pijama, com os cabelos pra cima, um óculos diferente do que ela, no escritório ela usa uns bem bonitos, aí ela bota uns em casa assim que são super, sabe aquele óculos batido que tu tem já antigo? Ela usa esses. E é verdade, até tu admira ela mais. Eu comecei depois que começaram a comentar isso comigo no Instagram, eu prestei atenção no da Camila, e eu pensei assim, o que as pessoas estão sentindo comigo, eu sentia com ela. E é verdade.
É aquela questão de compartilhar o seu bastidor, né? Uhum. Acho que é esse o principal. E é aí, isso, no de outro não tá dia de sempre manhã- impecável, né? Isso, e aí só que daí no outro dia de manhã ela tá maravilhosa. Exato, Sabe? bem Fazendo profissional, gancho. né? Exatamente. Então a gente vê, isso mostra o esforço dela. E aí, às vezes, os clientes me perguntam, Jéssica, é melhor eu estar menos arrumada ou mais arrumada? Aí eu digo, sempre mais arrumada é melhor. Por quê? Porque se eu me arrumei, eu me esforcei, eu tô dando importância para aquele evento e para as pessoas que estão lá. Então, esse é sempre melhor estar um pouco mais arrumada do que todo mundo, do que menos. Porque daí mostra que a pessoa se esforçou e que ela tá valorizando quem tá ali. Isso é muito legal. Isso tem a ver com a dica 4? Vamos lá, então, com a dica 4. A dica 4 também é um óbvio que não é tão óbvio. Que é, experimente as roupas e saiba o que cai bem em você e o seu tamanho. A gente sabe que tamanho no Brasil é um problema, né? Eu tava falando com a Carol de manhã, eu tenho calça 34, 36 e 38, as 3 servem em mim, o corpo é o mesmo, cada um é um número. Mas, às vezes, quando a gente não... tem que experimentar, tem que olhar no espelho pra saber o que me cai bem, pra saber se tá vestindo. O que eu tenho de cliente que não sabe o seu tamanho. E que daí tá com um blazer que não fica... Gasta uma fortuna num blazer que não tá tão legal. Ou Homem numa com calça terno que não errado. Tá. Homem, principalmente, muito. né? Aí, o que acontece? Ele Um não ombro errado, tá, ah. não tá acostumado a experimentar, ir pra frente do espelho dele, vai na loja com a mulher ou com a mãe, sai do provador e olha pra ela. Ela vai dizer, ele não tem nem ideia se aquilo tá bom ou tá Alô, ruim Moreco, nele. eu não te entreguei. O Lucas também, né? Tá meio... então, é porque ele não tem aquele hábito de se olhar no espelho, de provar, de ver o que cai bem, o que não cai. Isso é um treino, né? Principalmente pra comprar roupa na internet. Eu sempre falo, comprar roupa na internet dá muito certo, mas tem que ter um repertório de experimentar a roupa na loja física, pra eu olhar aquela roupa e eu saber que pode dar certo pra mim ou não. Mas tem que gastar tempo, tem que entrar na loja, tem que experimentar, e principalmente pra testar coisas diferentes. Porque, por exemplo, batom escuro, batom vermelho. Toda mulher tem o seu batom vermelho, dependendo do subtom da sua pele. Então, todas elas têm o seu batom vermelho, que vai ficar incrível. Só que às vezes a mulher nunca usou um batom vermelho, aí ela bota o batom e leva o maior susto da vida. Tipo, meu Deus, eu tô horrível. Palhaço. Mas aí, o que eu falo? Pega um dia que tu vai ficar em casa, bota o batom vermelho, passa o dia com ele. A gente vai se acostumando. E aí ela começa a enxergar, daí ela consegue enxergar pra ver como é que tá incrível aquele batom dela. Ela consegue enxergar o que eu tô enxergando. Exato. E que ela não enxergava nela mesma. Então, tem que experimentar e tem que ver o que cai bem em si e tem que gastar tempo nisso. Uma das coisas que eu mais achei legal estudando um pouquinho mais sobre coloração, sobre consultoria, enfim, é porque eu sempre comprava, olhando, né, um blazer, alguma coisa assim, com base naquele manequim que tava vestindo aquilo. E disse, nossa, isso aqui vai ficar incrível em mim. Eu comprava um negócio, o que acontecia? Ficava uma merda. Então, eu acho que esse conhecimento que a gente tá trazendo aqui, ele é muito poderoso. Porque tu sai dessa passividade em que tu olha aquela projeção e tu passa a te enxergar o que serve e o que não serve. Óbvio que não tem um padrão, não tem uma regra, né? A gente não tá dizendo que tem que ser a cor X. Tu pode usar a cor que tu quiser. Exatamente. Isso aqui te favorece um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Então, e esse conhecimento aqui, eu acho importante a gente frisar isso. Porque pra mim foi uma grande transformação em dizer assim, isso aqui ficou legal nela. Porque ela tem menos quadril. Eu tenho bastante quadril, então isso aqui não serve. Então eu vou pra um blazer mais alongado. Então isso que eu acho fantástico, assim, a gente poder ter esse poder. E na verdade, isso é uma pira nossa, né? Que foi muito colocada nas mulheres, né? Porque imagina, eu sou um pigmeu de 1,55, gente. Karina, um mulherão enorme. Quanto é que tu tem? 1,78. 1,78. Como é que a gente vai querer usar a mesma coisa e a gente vai querer ficar as duas lindas? Nós somos lindas, né, gente? O pessoal do YouTube comenta, são lindas e tal. Vai puxar engajamento. Mas não vai ficar bom. Nós temos corpos muito diferentes, alturas diferentes. Não tem como. E isso é uma coisa, na dica de buscar pessoas pra gente ver o que a gente acha. Tem uma blogueira, que é a única blogueira assim que eu sigo, porque ela é pequenininha que nem eu e miudinha que nem eu. Então eu vejo que o que dá certo pra ela... Modelagem, que foi o que a gente falou antes. Exatamente, a modelagem que dá certo pra ela dá certo pro meu corpo. Última dica. Vamos lá, essa é a melhor dica pra economizar dinheiro. Que é entender... Gostamos. Compre no Paraguai. Exato. Compre no Ter Paraguai. algum conhecimento sobre tecidos e olhar a etiqueta. Por quê? Porque às vezes a gente vê numa loja, uma super marca, com uma blusa de R$2.000, e a gente vai olhar a etiqueta poliéster. Poliéster é plástico. Vai te fazer Olha. suar, a gente não vai conseguir
não vai ter um caimento tão legal. E na loja cara tá R$2.000, enquanto que na Renner pode ter uma blusa 100% algodão, que vai te trazer, a pele vai poder respirar, que vai te trazer um caimento muito melhor por R$200. Então, assim, sempre preferi roupas de tecidos naturais, linho, algodão, seda, que são os tecidos mais nobres. E isso olha pela Sempre etiqueta. na etiqueta. Eu Tá. não compro uma peça e isso eu ensino na consultoria. Olhar a etiqueta, entender o que tá na etiqueta, porque daí é realmente entender quais são as situações, ou o que vale investimento para esses de poliamida, poliéster, que são plásticos, né, tecidos feitos de plástico, ou os tecidos naturais, ou os tecidos sintéticos, que é uma mistura dos dois, que é liocel, viscose, que são tecidos muito legais também. Mas isso, assim, dá uma pesquisada nisso, faz a consultoria, que a gente ensina a fazer isso, porque a gente economiza e a gente faz compras inteligentes que vão durar muitos anos, né? No nosso armário. Posso dar uma dica bônus? Pra mim funciona Claro. muito, gente. Não sou especialista em nada, porém, tenham acessórios clássicos, mas que estejam de acordo com a personalidade de vocês. Os meus clássicos são chamativos, por exemplo. Dê exemplos. Por exemplo, eu adoro brincos de pérolas de água doce, né? Que são pérolas bem mais baratas. Matheus, ó, o que a é uma dica. pérola de água doce, por gentileza? E que aparecem bem na orelha, assim, são clássicos, mas são chamativos, como eu gosto. Não são tão caros, mas dão um ar de elegância. Então, às vezes, tu coloca uma blusa mais simples, assim, e tu bota um acessório bonito. Isso dá uma já diferença. Faz dá toda a toda a diferença. diferença. Então, é bem legal. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos acessórios. Eu nunca gostei de trocar. Normalmente eu coloco um colar, uns brincos, e eu fico, assim, meses dormindo, tomando banho, tudo com as mesmas coisas. Mas é impressionante como ter coisas coringas e clássicas faz com que o look do dia a dia, do sábado, galera, que tu vai botar um cropped e reagir, fica bonito. Se tu vai botar um blazer, uma coisa assim super de trabalho, também traz uma elegância maior ainda, eleva o look. E isso é muito legal. Eu queria aproveitar, então, pra gente... Nosso tempo já tá quase esgotando. A gente já falou bastante aqui. Uhum. Mas, pra gente finalizar, eu queria perguntar pra vocês um questionamento que veio de uma seguidora nossa, tá? Uhum. Que tem a ver com tecidos, com acessórios clássicos. Ela disse assim, Karina, olha só. Naquela sexta-feira de escritório que eu não quero estar com blazer, não quero estar com essas peças coringas que todo mundo usa. Como que eu posso estar tranquila, confortável, mas ao mesmo tempo bem vestida, sem dar essa ruptura tão forte? De quinta-feira estou com um blazer maravilhoso, com batom vermelho, e na sexta estou de calça jeans e chinelo de dedo. Como fazer isso? Eu acho que dá pra aproveitar, usar linhas retas. Então, por exemplo, usar uma calça jeans reta. Não usa calça skinny, porque daí acho que vai muito pro informal. Mas linhas retas, um sapato baixo também com linhas mais retas. Isso pode pra ser mulher, um mocassim, né? Pra mulher, um mocassim, um loafer. Investir numa maquiagem talvez um pouco mais leve, não aquele todo dia que eu vai. E ser colorido. Coloridos, femininos. Colorido, E pra homem? feminino. Pra homem também eu acho que é legal investir em camisas com um jeans também, um jeans bom, um jeans com corte bom. Não aqueles jeans rasgados, mas um jeans liso, assim. Polêmica, sapatênis. Eu adoro sapatênis pra homem. E ensino meus clientes a acharem o sapatênis realmente bom, que dá um efeito pra roupa. E aí colocar uma polo ou uma camisa com a manga, dobrar a manga já traz um outro ar pra aquela camisa. Pode ser a camisa que com terno fica de um jeito. Se eu abro mais um botão e dobro a manga, eu já tô no Casual Friday, né? Show. Do Uma escritório. terceira peça também, né? Uma É terceira uma baita peça dica. também. Eu sou a rainha das terceiras peças quando eu quero deixar o look um pouquinho mais elegante, mas ao mesmo tempo despojado. Eu adoro. Dica pras baixinhas. Matheus, alguma pergunta específica dos teus looks? Quero dizer que você está muito elegante novamente. Ai, de Obrigado, azul, eu- acessível. Falou pouco eu- hoje, né? Falou pouco. Hoje eu fui pontual cirúrgico. Não, hoje tu era modelo, né? Era um Hoje eu era modelo. modelo. Hoje a minha função era ter ficado parado aqui, só fiz meras contribuições. Gurias, eu quero agradecer muito a participação de vocês, do Matheus também, que falou pouco, mas falou bonito. Dizer que vamos retomar aí as gravações dos próximos episódios. E aí, Matheus, tem mais algum recado pro pessoal? Recado agora é, se você está vendo no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, você não merecia ter visto todo esse conteúdo, ainda tem a oportunidade de dar um likezinho no vídeo, se inscrever no canal, né, acompanhar aqui no Instagram também, @iapj.direito, o Instagram do pessoal aqui.
E, gurias, dica final, assim, só uma frase que pro pessoal lembrar, assim, de vocês. Vou vender meu peixe, Vai. gente. Quem me procurar pra fazer algum trabalho de consultoria de cores, que tá aqui todo o meu material só pra deixar vocês curiosos, vai ganhar um cupom de desconto. Ai, Olha! Quem chiquérrimo! vier aqui do podcast. Ela ainda não nos prometeu consultoria. Mas ela vai. Eu tenho certeza que vai ser em que off. eles têm que te dizer. Tem que te dizer, cupom, como é que é? A gente Empreender Direito. Empreender direito. Hashtag Empreender Direito, tá? Beleza. 15% de desconto. Olha só! Olha aí, Muito bom. Desconto bom. Vai, Carol. Frase final. Frase final, meu Deus. Não, eu não tava pronta pra alguma isso. reflexão, qualquer coisa que tu queira deixar aí pro A pessoal. reflexão, pessoal, é muito importante parecer, mas também ser. Então, invistam nas Olha! duas coisas. Aê! Não venham com essa palhaçada de que não precisa parecer. Precisa sim, mas precisa ser também. Então, vamos lá. A minha reflexão final é: empreendedorismo tem a ver com cabeça aberta. O assunto de hoje aqui não é bobagem, é muito importante para nossa comunicação como um todo, para os nossos clientes. Então, abra sua cabeça, empreenda, e seja um advogado, uma advogada maravilhosa, ou qualquer operador do direito. E aí, Matheus, o que tu vai dar de reflexão Ele final? agora tem que ser uma reflexão azul, Até acolhedora. Não, mas Que o nem essa azul, roupa. o azul, por enquanto, foi a tela azul do Windows. Entendeu? Então tá, pessoal, foi um prazer. Até o próximo episódio. Até, Até, pessoal. obrigada. Obrigado.